Administração do IVS e da CVS para FGV. Este transcript foi elaborado para transformar o conteúdo sobre a administração do IVS e da CVS em uma explicação contínua, didática e direcionada ao estilo de cobrança da banca FGV em concursos de tribunais de contas. A ideia aqui é não apenas reproduzir a lei, mas organizar o raciocínio de prova, destacar distinções importantes, evitar confusões comuns e enfatizar os pontos com maior potencial de cobrança objetiva. Visão geral da matéria. A Lei Complementar número 214 de 2025, especialmente entre os artigos 317 e 341, disciplina a administração do IVS e da CVS. Essa parte da reforma tributária é muito importante porque mostra como o modelo do IVA dual será operacionalizado no Brasil. Em vez de um único tributo sobre o consumo, o sistema passou a trabalhar com dois tributos de estrutura semelhante, mas de competências diferentes. O IVS é de competência dos entes subnacionais, ou seja, estados, Distrito Federal e municípios. Já a CVS é de competência da União. Embora sejam tributos distintos, a lei procura criar uma lógica de administração integrada, cooperativa e harmonizada, justamente para evitar que a dualidade do modelo gere caos interpretativo, excesso de litígios e insegurança jurídica. Aqui está um dos primeiros pontos que a FGV pode explorar. O sistema é dual, mas a disciplina normativa é fortemente centralizada na lei complementar e em regulamentos próprios, o que reduz a liberdade normativa isolada dos entes federativos. A autonomia legislativa dos entes se restringe basicamente à fixação de alíquotas, enquanto a criação e a disciplina detalhada dos tributos decorrem da lei complementar e dos respectivos regulamentos. Regulamento do IVS e Regulamento da CVS. O artigo 317 trata do regulamento. A regra é simples, mas muito importante. Compete ao Comitê Gestor do IVS editar o regulamento do IVS. Compete ao Poder Executivo da União editar o regulamento da CVS. Atenção ao detalhe mais cobrável: as disposições comuns ao IVS e à CVS, inclusive alterações posteriores, não ficam entregues isoladamente a um só ente. Elas deverão ser aprovadas por ato conjunto do Comitê Gestor do IVS e do Poder Executivo da União e constarão tanto do regulamento do IVS quanto do regulamento da CVS. Em prova, isso pode aparecer em forma de alternativa que tenta induzir o candidato a pensar que, por serem tributos distintos, cada qual terá disciplina totalmente separada. Isso está errado. A lei exige um núcleo comum harmonizado, aprovado de forma conjunta. Outro detalhe importante é que, quando a lei faz referência ao regulamento, deve-se entender que essa remissão se refere ao regulamento do IVS, quando a matéria for de IVS, e ao regulamento da CVS, quando a matéria for de CVS. Harmonização entre IVS e CVS. Como IVS e CVS têm estrutura muito parecida, a existência de interpretações divergentes poderia gerar um contencioso enorme. Por isso, a LC 214 instituiu mecanismos de harmonização entre os dois tributos. O artigo 318 determina que o Comitê Gestor do IVS, a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos relativos ao IVS e à CVS. Perceba a amplitude da harmonização. Não se trata apenas de interpretação jurídica. A harmonização alcança 4 campos: normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos. A FGV pode cobrar isso por exclusão, por exemplo, afirmando que a harmonização se limita à jurisprudência administrativa ou somente às obrigações principais. Isso seria incorreto. Além disso, a lei permite que esses órgãos celebrem convênios para assistência mútua e compartilhamento de informações. Esse ponto merece atenção. A atuação cooperativa é obrigatória, a celebração de convênios é facultativa como instrumento para viabilizar essa cooperação. Instâncias de harmonização. A harmonização do IVS e da CVS é garantida por 2 instâncias específicas. A primeira é o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, conhecido pela sigla CHAT. A segunda é o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias, conhecido pela sigla FHJP. Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias CHAT. O CHAT é composto por 8 membros. São 4 representantes da Receita Federal do Brasil e 4 representantes do Comitê Gestor do IVS. Desses 4 representantes do Comitê Gestor, 2 são dos estados ou do Distrito Federal e 2 são dos municípios ou do Distrito Federal. Esse desenho mostra a tentativa de equilíbrio federativo e é bastante típico de cobrança em prova objetiva. Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias FHJP. O FHJP também é composto por 8 membros. São 4 representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, indicados pela União, e 4 representantes das Procuradorias indicados pelo Comitê Gestor do IVS, sendo 2 procuradores de Estado ou do Distrito Federal e 2 procuradores de município ou do Distrito Federal. Aqui a FGV pode explorar a diferença entre administração tributária e procuradorias. O CHAT atua no plano da administração tributária. O FHJP atua no plano jurídico das procuradorias. Presidência alternada. Tanto no CHAT quanto no FHJP a presidência e a coordenação serão alternadas entre representantes da União e representantes indicados no âmbito do IVS, conforme dispuser o regimento interno. No CHAT a alternância ocorre entre representante da Receita Federal e representante do Comitê Gestor do IVS. No FHJP, a alternância ocorre entre representante da PGFN e representante dos procuradores indicados pelo Comitê Gestor do IVS. Esse ponto costuma ser cobrado em assertivas literais.
Funcionamento do chat e do FHJP. Os dois órgãos colegiados possuem regras comuns de funcionamento. As reuniões serão periódicas. O quórum mínimo de participação é de 3/4 dos representantes. As decisões serão tomadas por unanimidade dos presentes, na forma do regimento interno. Os representantes da União são designados pelo Ministro da Fazenda. Os representantes dos Estados, Distrito Federal e municípios são designados pelo presidente do Comitê Gestor do IBS. Os regimentos internos são elaborados mediante resolução. Esse é um ponto muito explorável pela FGV, sobretudo porque mistura quórum de instalação, quórum de deliberação e designação dos membros. A banca pode inverter facilmente esses elementos para induzir erro. Competências do chat. O artigo 321 traz as competências do Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Primeiro, uniformizar a regulamentação e a interpretação da legislação relativa ao IVS e à CVS em relação às matérias comuns. Segundo, prevenir litígios relativos às normas comuns aplicáveis ao IVS e à CVS. Terceiro, deliberar sobre obrigações acessórias e procedimentos comuns relativos ao IVS e à CVS. Atenção a uma consequência muito importante: as resoluções aprovadas pelo chat, a partir de sua publicação no Diário Oficial da União, vinculam as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso significa que o alcance vinculante do chat recai sobre as administrações tributárias, não sobre as procuradorias. Esse contraste é central. Ampliação da legitimidade pela LC 227 de 2026. A LC 227 de 2026 ampliou a legitimidade para requerer a harmonização da interpretação da legislação do IVS e da CVS. Hoje, essa harmonização pode ser requerida pelas autoridades mencionadas no artigo 322, parágrafo 1º, isto é, pelo presidente do Comitê Gestor do IVS e pelo Ministro da Fazenda, e também por qualquer entidade representativa de categoria econômica responsável pela indicação dos representantes dos contribuintes nos órgãos de julgamento administrativo do IVS e da CVS. O requerimento de harmonização deve ser decidido em até 90 dias úteis, contados da data de apresentação. Outro ponto importante: as decisões do chat no exercício dessas competências devem ser fundamentadas. Competências do FHJP. O Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias possui duas competências principais. A primeira é atuar como órgão consultivo do chat nas atividades de uniformização e interpretação das normas comuns relativas ao IVS e à CVS. A segunda é analisar controvérsias jurídicas relativas ao IVS e à CVS suscitadas pelo presidente do Comitê Gestor do IVS ou pelo Ministro da Fazenda. Aqui há uma pegadinha relevante. O FHJP atua como órgão consultivo do chat apenas nas atividades de uniformização e interpretação das normas comuns. Não significa que ele substitui o chat nem que participa de todas as competências dele do mesmo modo. As resoluções aprovadas pelo FHJP, a partir da publicação no Diário Oficial da União, vinculam a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e as Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mais uma vez, a distinção é essencial. Chat vincula administrações tributárias. FHJP vincula procuradorias. Atos conjuntos do chat e do FHJP. O artigo 323 prevê que ato conjunto do chat e do FHJP deverá ser observado, a partir de sua publicação no Diário Oficial da União, nos atos administrativos, normativos e decisórios praticados tanto pelas administrações tributárias quanto pelas procuradorias. Aqui está a síntese do sistema. Quando o ato é apenas do chat, vincula administrações tributárias. Quando o ato é apenas do FHJP, vincula procuradorias. Quando o ato é conjunto, vincula ambos. Esse é um excelente ponto de prova comparativa. Consulta fiscal sobre IVS e CVS. A LC 227 de 2026 introduziu na LC 214 um conjunto de dispositivos sobre consulta fiscal, dos artigos 323 a 323F. Esse bloco tem grande chance de cobrança porque trata de segurança jurídica do contribuinte e de integração entre IVS e CVS. Direito à consulta é assegurado ao sujeito passivo o direito de formular consulta escrita sobre a aplicação da legislação tributária do IVS e da CVS, em relação a fato determinado de seu interesse. O fato deve ser completa e exatamente descrito na petição. A consulta não pode ser genérica. Ela exige concretude fática. Requisitos da petição: a petição de consulta deve conter a qualificação do consulente, a matéria de direito ou objeto da dúvida, a data do fato gerador da obrigação principal ou acessória, se já ocorrido, e a declaração de existência ou não de início de procedimento fiscal em relação ao consulente. Cada consulta deve referir-se a uma só matéria, admitindo-se cumulação apenas quando se tratar de questões conexas. Esse detalhe é típico de cobrança literal. Solução de consulta conjunta: a solução de consulta relativa à interpretação e à aplicação da legislação do IVS e da CVS será emitida pelos respectivos órgãos do Comitê Gestor do IVS e da Receita Federal do Brasil, observado o procedimento legal. Elaborada a proposta de solução, o órgão consultado disponibilizará em ambiente virtual compartilhado a minuta para avaliação do outro órgão. O outro órgão terá prazo de 30 dias, prorrogável uma única vez por igual período, justificadamente, para uma de 3 condutas. Poderá acolher a minuta e emitir a solução de consulta em conjunto. Poderá encaminhar a proposta ao chat para deliberação, em caso de divergência. Ou poderá manifestar-se pela inexistência de matéria comum ao IVS e à CVS.
Se transcorrer o prazo sem manifestação, ocorre a aceitação tácita da minuta compartilhada e será publicada a solução de consulta em conjunto, com informação da aceitação tácita. Esse mecanismo é muito importante porque traduz a lógica de integração institucional. Efeito do encaminhamento ao chat: se a proposta de solução for encaminhada ao chat por divergência, a tramitação do procedimento de consulta fica suspensa até que seja editada a resolução nos termos do artigo 321, parágrafo 1º. Efeitos da consulta: a consulta produz efeitos relevantes. Primeiro, nenhum procedimento fiscal será promovido, em relação à espécie consultada, entre a protocolização do requerimento e a ciência da resposta, desde que a protocolização tenha ocorrido até o vencimento da obrigação a que se refira. Segundo, a consulta vincula as administrações tributárias e o sujeito passivo consulente, nos limites do fato determinado o objeto da análise, sem alcançar terceiros. Terceiro, o tributo devido conforme a resposta à consulta poderá ser pago sem penalidade, desde que o recolhimento ocorra em até 15 dias contados da ciência da resposta e que a petição de consulta tenha sido protocolizada até o vencimento da obrigação. Esse ponto exige muita atenção. A consulta não congela automaticamente tudo. Ela gera proteção específica, mas dentro de requisitos bem definidos. O que a consulta não faz: a consulta não suspende o prazo para recolhimento do tributo, antes ou depois de sua apresentação. Também não suspende o prazo para cumprimento de obrigações acessórias. Esse é um ponto clássico de prova, pois muitos candidatos confundem a vedação de procedimento fiscal com suspensão automática da exigibilidade ou dos prazos ordinários. A lei não diz isso. Consultas ineficazes não produzem os efeitos da consulta às petições que contenham dados inexatos ou inverídicos, que não descrevam de forma exata e completa o fato que lhes deu origem, que sejam meramente protelatórias, que deixem de observar exigência formal não suprida no prazo, que versem sobre arguição de inconstitucionalidade ou negativa de aplicação da legislação tributária, ou que sejam formuladas após o início de procedimento fiscal em relação à matéria consultada. A lógica aqui é clara: a consulta serve para resolver dúvida concreta e legítima sobre interpretação ou aplicação da lei, não para atrasar fiscalização, discutir constitucionalidade em abstrato ou mascarar situação já fiscalizada. Proteção ao consulente: o tributo objeto da matéria consultada não será lançado contra o sujeito passivo que agir em estrita consonância com a solução de consulta de que tenha sido intimado, enquanto ela não for revogada total ou parcialmente. Se houver mudança de orientação, não haverá obrigação de pagamento do tributo considerado devido em relação aos fatos geradores ocorridos entre a data da intimação da solução reformada e a da nova orientação. Na pendência de resposta à consulta, o sujeito passivo também será considerado intimado da solução de consulta com a publicação de qualquer ato normativo que verse sobre a mesma matéria. A superveniência de norma tributária faz cessar os efeitos da resposta à consulta no ponto em que houver conflito, independentemente de comunicação ao consulente. Não cabe recurso nem pedido de reconsideração da solução de consulta ou do despacho que declarar sua ineficácia. A solução é definitiva e deverá ser proferida no prazo definido em regulamento. Integração do contencioso do IBS e da CBS. A LC 227 de 2026 criou o capítulo 2A, artigos 323G a 323M, instituindo mecanismos para uniformizar a jurisprudência administrativa em matéria comum ao IBS e à CBS. Esse bloco é muito relevante para concursos de tribunais de contas porque mistura processo administrativo tributário, uniformização de jurisprudência e estrutura institucional. Recurso especial: cabe recurso especial, no prazo de 10 dias úteis, contra a decisão do Comitê Gestor do IBS ou contra a decisão de Câmara, turma extraordinária ou turma especial do CARF, quando essas decisões derem à legislação comum do IBS e da CBS interpretação divergente da que tenha sido conferida por outra decisão. A finalidade do recurso especial é uniformizar a jurisprudência administrativa em matéria comum aos dois tributos. Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo do IBS e da CBS. O julgamento do recurso especial cabe a essa Câmara Nacional, cuja composição é paritária e complexa. São 4 conselheiros representantes da Fazenda Nacional na CSRF do CARF, indicados pelo Ministro da Fazenda. São 4 membros da Câmara Superior do CGIBS, sendo 2 das administrações dos estados ou Distrito Federal e 2 dos municípios ou Distrito Federal. São 4 representantes dos contribuintes, sendo 2 conselheiros da CSRF do CARF e 2 membros da Câmara Superior do CGIBS. A presidência é alternada entre representante da Fazenda Nacional e representante do CGIBS, e o presidente vota apenas em caso de empate. Legitimados e efeitos podem interpor recurso especial à representação da Fazenda Pública e o sujeito passivo. O recurso especial suspende a exigibilidade do crédito tributário. As decisões em recurso especial não ficam vinculadas aos fundamentos trazidos pelas partes, não podem afastar a legislação tributária por fundamento de inconstitucionalidade ou ilegalidade e restringem-se a questões de direito, sem reexame fático probatório. As decisões serão publicadas no Diário Oficial da União e, a partir da publicação, vincularão os órgãos julgadores da União e do CGIBS. Não cabe recurso da decisão colegiada da Câmara Nacional que inadmitir o recurso especial. Esse conjunto de características é altamente cobrável em provas de processo tributário. Incidente de uniformização. Também cabe proposição de incidente de uniformização perante a Câmara Nacional de Integração. Há 2 hipóteses. A primeira é a existência de matérias repetitivas, com julgamentos reiterados sobre a mesma questão de direito.
A segunda é o descumprimento de provimento vinculante por decisão de segunda instância. Hipótese de matérias repetitivas. Nessa hipótese, exige-se a existência de 5 decisões definitivas de câmaras do CGIDS ou do CARF, ou 3 decisões da própria Câmara Nacional, em sessões distintas e por maioria de votos. Os legitimados são a representação da Fazenda Pública e os presidentes das câmaras do CGIDS, do CARF ou da Câmara Nacional. Essa modalidade não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Hipótese de descumprimento de provimento vinculante. Aqui se exige a indicação do provimento vinculante descumprido. Os legitimados são a representação da Fazenda Pública e o sujeito passivo. Nessa hipótese, há suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Resultado do incidente. No julgamento do incidente sobre matérias repetitivas, a Câmara Nacional fixará tese sobre a questão e editará súmula com caráter de provimento vinculante a partir da publicação no Diário Oficial da União. Essa vinculação alcança impugnações e recursos pendentes ou futuros sobre idêntica questão de direito. A tese pode ser revista de ofício ou mediante pedido dos legitimados. Fiscalização e lançamento de ofício do IVS e da CVS. Os artigos 324 a 331 disciplinam a fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias e a constituição do crédito tributário. Competência para fiscalizar a fiscalização do cumprimento das obrigações principais e acessórias e a constituição do crédito tributário relativo à CVS competem à autoridade fiscal integrante da administração tributária da União. Já em relação ao IVS, a competência pertence às autoridades fiscais integrantes das administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mais uma vez, a distinção entre IVS e CVS deve ser sempre lembrada. Compartilhamento de provas e informações. A Receita Federal e as administrações tributárias estaduais, distrital e municipais poderão utilizar, em seus respectivos lançamentos, as fundamentações e provas decorrentes do processo administrativo de lançamento de ofício efetuado por outro ente federativo. Em outras palavras, admite-se a chamada prova emprestada. Mas há uma condição essencial: a utilização dessas fundamentações e provas não dispensa a oportunidade do contraditório e da ampla defesa pelo sujeito passivo. Além disso, será compartilhado, em um mesmo ambiente, o registro do início e do resultado das fiscalizações do IVS e da CVS. Esse ambiente terá gestão compartilhada entre o Comitê Gestor do IVS e a Receita Federal. Regras do ambiente compartilhado. A LC 227 de 2026 detalhou esse ambiente compartilhado. Primeiro, nele ficarão arquivadas respostas, esclarecimentos e documentos fornecidos em atendimento a procedimento de fiscalização de qualquer ente federativo. A lei veda que, em outro procedimento relativo aos mesmos fatos geradores e ao mesmo período, sejam solicitadas novamente as mesmas respostas, esclarecimentos e documentos. Segundo, também serão arquivados elementos fornecidos em processo administrativo tributário, que deverão ser levados em consideração em outros processos administrativos relativos aos mesmos fatos e período de apuração. Terceiro, haverá rastreabilidade, identificação do servidor público efetivo responsável pelo acesso, data, hora e motivo do acesso, além do histórico de acessos e alterações realizadas. Quarto, algumas informações não serão compartilhadas. É o caso das obtidas com base em tratados, acordos ou convenções internacionais cujo compartilhamento seja vedado, salvo anuência e autorização no país informante, das protegidas por sigilo judicial, e das obtidas com fundamento no artigo 6º da LC 105 de 2001. Esse tema conversa fortemente com controle, governança, rastreabilidade e limites de acesso à informação, assuntos que costumam interessar a FGV. Delegação recíproca de fiscalização e julgamento. A Receita Federal e as administrações tributárias dos entes subnacionais poderão celebrar convênio para delegação recíproca da atividade de fiscalização do IVS e da CVS nos processos fiscais de pequeno valor, assim considerados aqueles cujo lançamento não supere limite único estabelecido em regulamento. Também poderá haver convênio entre o Ministério da Fazenda e o Comitê Gestor do IVS para delegação recíproca do julgamento do contencioso administrativo relativo ao lançamento de ofício efetuado nessa sistemática. Em prova, a banca pode tentar afirmar que a delegação é geral e irrestrita. Isso é falso. A lei fala em processos fiscais de pequeno valor, conforme limite único regulamentar. Suframa na Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. A Suframa exercerá, exclusivamente por meio de seus servidores efetivos, as atividades de fiscalização do cumprimento do processo produtivo básico ou de outros compromissos assumidos pelo sujeito passivo por ocasião da aprovação do projeto econômico, dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação e, sem prejuízo das competências das administrações tributárias, do ingresso de bens e serviços. A Suframa deverá comunicar às administrações tributárias competentes sempre que constatar descumprimento. Além disso, administrações tributárias e outros órgãos públicos interessados poderão apresentar pedido fundamentado para instauração de incidente de verificação. Início do procedimento fiscal. O artigo 328 define quando se considera iniciado o procedimento fiscal. O início ocorre com a ciência do sujeito passivo, seu representante ou preposto, do primeiro ato de ofício tendente à apuração de obrigação tributária ou infração. Também ocorre com a apreensão de bens. Também ocorre com a apreensão de documentos ou livros, inclusive em meio digital. E ocorre com o começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
Consequência do início. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. Para os atos previstos nos incisos relativos à ciência do primeiro ato de ofício, apreensão de bens e apreensão de documentos, o prazo de eficácia é de 90 dias, prorrogável sucessivamente por igual período, mediante qualquer outro ato que formalize o prosseguimento dos trabalhos. Esse é um ponto clássico de prova de literalidade. Ações que não excluem a espontaneidade. O artigo 329 afirma que duas ações não excluem a espontaneidade do sujeito passivo. A primeira é o cruzamento de dados, entendido como confronto entre informações existentes em bases de dados das administrações tributárias ou do comitê gestor do IDS, ou entre elas e outras fornecidas pelo sujeito passivo ou por terceiros. A segunda é o monitoramento, entendido como avaliação do comportamento fiscal tributário do sujeito passivo, individualmente ou por setor econômico, mediante controle corrente do cumprimento de obrigações e análise de dados econômico-fiscais, inclusive com diligências ao estabelecimento. A FGV pode montar questão justamente contrapondo o início de procedimento fiscal com mera atividade preparatória ou de inteligência fiscal. Lançamento de ofício e auto de infração para a constituição do crédito tributário decorrente de procedimento fiscal. Por lançamento de ofício, a autoridade fiscal deverá lavrar auto de infração. Esse auto de infração deve conter obrigatoriamente a qualificação do autuado, o local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal, a assinatura do autuante com indicação do cargo e número de matrícula, e, tratando-se de IDS, a identificação do ente federativo responsável pelo lançamento. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão objeto de autos de infração distintos para cada tributo ou penalidade. Esse detalhe é cobrável porque a banca pode dizer que um único auto deve concentrar tudo, o que não corresponde ao texto legal. Domicílio tributário eletrônico DT. Os artigos 332 e 333 tratam do domicílio tributário eletrônico. As intimações dos atos do processo serão realizadas por meio de DT, inclusive em se tratando de intimação de procurador. A intimação efetuada por meio de DT considera-se pessoal para todos os efeitos legais. A Receita Federal e o Comitê Gestor do IDS poderão estabelecer sistema de comunicação eletrônica, com governança compartilhada, a ser atribuído como DT, a ser utilizado para notificações, intimações ou avisos previstos nas legislações da CVS e do IDS. Exceção importante. Apesar da centralidade do DT, a lei admite que as administrações tributárias realizem intimação pessoalmente, na repartição ou fora dela, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador do processo, desde que haja assinatura do sujeito passivo, mandatário, preposto ou representante legal, ou, em caso de recusa, certidão escrita identificando a pessoa que recusou. Portanto, é errado afirmar que a intimação será sempre e exclusivamente por DT. Massa falida e pessoa jurídica em liquidação extrajudicial. A massa falida e a pessoa jurídica em liquidação extrajudicial serão intimadas no DT da pessoa jurídica, cabendo ao administrador judicial e ao liquidante, respectivamente, a atualização do endereço físico e eletrônico. Omissão de receita e presunções legais. O artigo 335 é um dos trechos mais importantes e mais densos desse bloco normativo. A lei estabelece hipóteses que caracterizam omissão de receita e ocorrência de operações sujeitas à incidência da CVS e do IDS. São presunções legais, e o ônus da prova para afastá-las cabe ao sujeito passivo. Esse tema tem altíssimo potencial de cobrança por enumeração, caso concreto e associação de hipótese com consequência. Hipóteses principais. A primeira hipótese é a ocorrência de operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços sem emissão de documento fiscal ou sem emissão de documento fiscal idôneo. A segunda é o saldo credor na conta caixa, apresentado na escrituração ou apurado em procedimento fiscal. A terceira é a manutenção, no passivo, de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada. A quarta é a falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica. A quinta é o ativo oculto, cujo registro não conste na contabilidade no período compreendido no procedimento fiscal. A sexta é a falta de registro contábil de documento relativo a operações com bens ou serviços. A sétima é a existência de valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida em instituição financeira, cuja origem não seja comprovada mediante documentação idônea. A oitava é o suprimento de caixa fornecido à empresa por administrador, sócio, titular, acionista controlador ou terceiros, quando a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente demonstradas. A nona é a diferença apurada mediante controle quantitativo das entradas e saídas das operações em determinado período, considerados os saldos inicial e final. A décima é o estoque avaliado em desacordo com a legislação tributária para fins de inventário. A 11ª é a baixa de exigibilidades cuja contrapartida não corresponda à efetiva quitação de dívida, reversão de provisão, permuta de valores no passivo ou justificada conversão da obrigação em receita ou transferência para contas do patrimônio líquido. A 12ª é a existência de valores recebidos pelo contribuinte, informados por instituições financeiras, administradoras de cartão, participantes de arranjo de pagamento, intermediadores virtuais, condomínios comerciais ou outras pessoas jurídicas detentoras de informações financeiras, em montante superior ao valor das operações declaradas.
A 13ª é o montante da receita líquida inferior ao custo dos produtos vendidos, ao custo das mercadorias vendidas e ao custo dos serviços prestados no período analisado. Efeitos das presunções: o valor da receita omitida apurado para tributos federais e para o IVS, inclusive por presunções legais específicas, será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da CVS e do IVS. Cabe ao sujeito passivo o ônus da prova de desconstituição das presunções. Essas presunções são relativas, não absolutas. Isso também é um ponto clássico de prova. Presunção quanto ao momento do fato gerador: se não for possível identificar o momento da ocorrência do fato gerador, presume-se que ele ocorreu, nessa ordem, no último dia do período de apuração, do exercício ou do período fiscalizado. Essa ordem deve ser memorizada com precisão, porque a FGV gosta de inverter sequências. Presunção quanto ao local da operação: se não for possível identificar o local da operação, considera-se ocorrida no local do domicílio principal do sujeito passivo. Conservação de documentos e documentação técnica: os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, deverão ser conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios. Já o sujeito passivo usuário de sistema de processamento de dados deverá manter documentação técnica completa e atualizada do sistema, suficiente para possibilitar sua auditoria. Essa documentação pode ser mantida em meio digital, sem prejuízo da emissão gráfica quando solicitada. Esse ponto dialoga com auditoria, governança informacional e prova documental, temas relevantes para tribunais de contas. Regime Especial de Fiscalização REF. Os artigos 338 a 341 disciplinam o Regime Especial de Fiscalização, que é uma medida agravada destinada a contribuintes que adotem comportamentos graves de afronta à legislação tributária. A chave para acertar questões sobre REF é compreender sua lógica. Ele é um regime mais severo, mais restritivo e mais invasivo do ponto de vista fiscalizatório. Ele existe para reforçar o controle, não para beneficiar o contribuinte. Hipóteses de aplicação do REF. O REF pode ser determinado nas seguintes hipóteses: embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada do fornecimento de documentos ou informações, inclusive em hipóteses que autorizem requisição de auxílio da força pública. Resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a outro local relacionado às atividades do sujeito passivo. Evidências de que a pessoa jurídica seja constituída por interpostas pessoas, os chamados laranjas. Realização de operações sujeitas à incidência tributária sem a devida inscrição no cadastro apropriado. Prática reiterada de infração da legislação tributária. Comercialização de bens com evidências de contrabando ou descaminho. Incidência em conduta que configure crime contra a ordem tributária. Quando independe de instauração prévia de procedimento fiscal nas hipóteses de realização de operações sem inscrição, prática reiterada de infração, contrabando ou descaminho e crimes contra a ordem tributária, a aplicação do REF independe de instauração prévia de procedimento fiscal. Já nas hipóteses de embaraço, resistência e interpostas pessoas, a lógica da própria descrição normalmente pressupõe o contexto de fiscalização. Prática reiterada: considera-se prática reiterada, para fins de REF, a segunda ocorrência de infrações idênticas à legislação tributária, inclusive de natureza acessória, verificada nos últimos 5 anos calendário, formalizadas por auto de infração, ou a ocorrência, em 2 ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de infrações com utilização de artifício, ardil ou meio fraudulento para suprimir, postergar ou reduzir tributo. A lei ainda esclarece que não se consideram, para fins dessa reiteração específica, infrações acessórias que não prejudiquem a apuração e o recolhimento das obrigações principais ou que não sejam requisito para aproveitamento de benefício fiscal. Procedimento para a aplicação do REF. A aplicação do REF exige relatório circunstanciado elaborado pela autoridade fiscal responsável. Esse relatório deve conter a identificação do sujeito passivo submetido ao procedimento, o enquadramento em uma ou mais hipóteses legais, a descrição dos fatos que justificam a aplicação do regime, a cópia dos termos lavrados e das intimações efetuadas, a proposta de medidas a serem adotadas e o período de vigência do regime, além da identificação da autoridade fiscal responsável pela execução do procedimento. O REF terá início com a ciência, pelo sujeito passivo, de despacho fundamentado, no qual constarão a motivação, as medidas adotadas e o prazo de duração. A regulamentação deverá exigir que esse despacho seja praticado por autoridade hierarquicamente superior à autoridade fiscal responsável pelo procedimento fiscal. Medidas possíveis no REF. O REF pode consistir em manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo, redução à metade dos períodos de apuração e dos prazos de recolhimento da CVS e do IDS, utilização compulsória de controle eletrônico das operações, exigência de recolhimento diário da CVS e do IDS, incidentes sobre as operações praticadas, exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações tributárias e controle especial da emissão de documentos comerciais e fiscais e acompanhamento da movimentação financeira. Perceba o padrão. Todas as medidas agravam o controle e endurecem o acompanhamento do contribuinte. A FGV pode tentar induzir o candidato ao erro com alternativas que pareçam favorecer o infrator, como ampliação de prazo ou flexibilização de exigências. Isso contrariaria a lógica do regime.
Consequências do REF. A imposição do regime especial de fiscalização não afasta a aplicação de outras penalidades previstas na legislação tributária, nem dispensa o sujeito passivo do cumprimento das demais obrigações, inclusive acessórias, não abrangidas pelo regime. Além disso, as multas de ofício aplicáveis à CVS e ao IVS terão percentual duplicado para infrações cometidas durante o período em que o sujeito passivo estiver submetido ao REF. Se tiverem sido aplicadas medidas relativas à redução de prazos ou recolhimento mais intenso, deverão ser observados, para o lançamento de ofício, os prazos estabelecidos no próprio REF. Como a FGV pode cobrar essa matéria? A FGV tende a cobrar esse conteúdo de 5 formas principais. A primeira forma é por comparação institucional. Quem edita regulamento, quem harmoniza, quem consulta, quem julga, quem fiscaliza e quem fica vinculado por cada ato. A segunda forma é por literalidade qualificada. Quórum de 3/4, unanimidade dos presentes, prazo de 30 dias prorrogável uma vez, prazo de 15 dias para recolhimento sem penalidade após resposta à consulta, prazo de 10 dias úteis para recurso especial, prazo de 90 dias úteis para decidir requerimento de harmonização. A terceira forma é por diferenciação entre IVS e CVS. IVS ligado ao Comitê Gestor e aos entes subnacionais, CVS ligada à União e à Receita Federal. A quarta forma é por pegadinhas sobre efeitos jurídicos. A consulta impede procedimento fiscal em certos termos, mas não suspende prazo para recolhimento nem para obrigações acessórias. O recurso especial suspende exigibilidade. O incidente por matérias repetitivas não suspende, o de descumprimento de provimento vinculante suspende. A quinta forma é por enumeração de hipóteses legais, especialmente em omissão de receita e REF. Fechamento para memorização. Se você precisar guardar a espinha dorsal desse tema para a prova, memorais a seguinte lógica. O sistema é dual, mas a administração busca unidade. O IVS tem regulamento do Comitê Gestor. A CVS tem regulamento do Poder Executivo da União. As matérias comuns exigem atuação conjunta. O CHAT uniformiza e vincula administrações tributárias. O FHJP atua juridicamente e vincula procuradorias. Atos conjuntos vinculam ambos. A consulta fiscal protege o contribuinte, mas não paralisa automaticamente o dever de recolher nem obrigações acessórias. O contencioso possui mecanismos de integração, com recurso especial e incidente de uniformização. A fiscalização admite compartilhamento de provas e informações, com preservação do contraditório. O DT é regra, mas não exclui intimação pessoal. As presunções de omissão de receita invertem o ônus da prova. O REF é regime agravado, jamais benéfico. Conclusão: a administração do IVS e da CVS foi estruturada para permitir convivência entre autonomia federativa limitada, centralização normativa por lei complementar e intensa cooperação institucional. O objetivo do modelo é impedir que a dualidade IVS-CVS produza fragmentação interpretativa, descontrole fiscalizatório e insegurança jurídica. Para fins de prova da FGV, o foco deve estar nas distinções entre os órgãos, nas vinculações produzidas por suas resoluções, nos efeitos e limites da consulta fiscal, nos mecanismos de uniformização do contencioso, nas regras de fiscalização e lançamento, nas hipóteses de presunção legal e no regime especial de fiscalização. Quem domina essas distinções acerta a maior parte das questões objetivas sobre o tema.